Quando Deus nos escolhe, tudo muda. Quando Deus nos escolhe, tudo se transforma. Uma prostituta para levar um título de trazer mudança e transformação. Alguém pode entender as coisas de Deus? De prostituta para uma pessoa que escolheu, que guardou os espias, livrou, e o nome dele passou a ser da família. Ele passou a ser da família do Messias, porque ele foi escolhido por Deus. Não importa se você nasceu no meio dos bruxos, no meio dos feiticeiros, no meio dos que te querem. Não importa se você trabalha num lugar, numa empresa onde todos não te suportam, mas Deus te escolheu para mudar a tua história naquele lugar. Deus te escolheu para marcar a diferença naquele lugar. Deus te escolheu para marcar a diferença naquela empresa. Alguém está entendendo? Livro de João 15. Vamos ler o versículo 16. Diz assim a bendita palavra do Senhor: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento. Não? João 15, 16. Exatamente, vamos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a mim, de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Palavra do Senhor. Pode tomar o vosso assento. Então está bem esclarecido aqui que não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Deus que escolheu. Foi Deus que te escolheu. E a palavra está a dizer: não me escolheste vós a mim. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Temos que ter este conhecimento dentro de nós, que alguém nos escolheu para um propósito, nos escolheu para um fim, nos escolheu para uma promessa. E esta promessa que Deus tem para nós, porque Ele está a falar plural, nós todos que estamos aqui na igreja agora, não fomos nós que Ele escolhemos, foi Deus que nos escolheu. Se Ele nos escolheu é porque Ele quer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, quer dar alguma coisa, quer transformar. E é necessário que nós entendamos que foi Ele que nos escolheu para estar na igreja, para ouvir a palavra, para nos ensinar, para aprendermos. Então foi Ele que nos chamou para nos ensinar, não é verdade? Com o fim que demos frutos, para a gente vir dar frutos. Mas esses frutos não podem ser da nossa vontade. Esse fruto tem que ser da vontade de Deus, o fruto que Ele quer que nós demos. E como é que nós vamos saber esse fruto? Ouvindo a voz dele, daquele que nos chamou, e fazer o que Ele quer que nós façamos, para que a escolha, não é, que nós venhamos ter não seja do nosso critério, da nossa vontade, mas primeiro, mesmo que for da nossa vontade, apresentarmos a Deus, para que este Deus que nos chamou com um fim, com um propósito, possa aprovar aquilo que é a nossa vontade. Amém, povo de Deus? É como se fôssemos cegos e queremos andar. Vamos ir contra a parede, vamos ir
e contra os carros, porque nós não temos direção, porque nós não estamos a ver. E Deus está a falar aqui na palavra dele. Não são vocês. Primeiro temos que saber. Estamos aqui, Deus é que nos chamou. Então dê a graças a Deus, amém? Amém? Hoje tu estás aqui porque Deus te chamou. Hoje tu estás aqui porque Deus tem um propósito para ti. Hoje Deus quer entregar alguma coisa a ti. Hoje Deus quer fazer alguma coisa para ti. Olha para o seu irmão e diz: não se distraia. Foi Deus que te chamou para estares aqui. Ele tem alguma coisa para a sua vida. Ele quer entregar. Ele quer falar. Ele quer tocar. Não se distraia. Conecta a Deus. Não olha para mim. É como se estivesses sozinho. Só tu e a palavra. Porque através da palavra grandes coisas vai acontecer se estiveres atento e não te distrair. Porque a palavra de Deus, onde está a distração? A distração é o inimigo que tenta te desviar para não receberes o que Deus quer fazer em sua vida. Então vamos ficar atentos aonde você está, pedir a presença do Espírito Santo para falar contigo, para ouvir o que é que Deus quer falar por intermédio da palavra de hoje. O que é que o Senhor quer te ensinar? E o que nós estamos ouvindo, isso aconteceu a muitos. Também aconteceu com os homens da Bíblia, desde a antiguidade. Por isso, não somos nós a fazer a escolha, mas Deus a fazer a nossa escolha. E cuidado quando Deus te escolhe. As perseguições, as tentações, as provocações são muitas. Muitas. A Bíblia diz que desde o Éden, e nós sabemos, desde o jardim do Éden, também houve escolhas. Houve escolha. E houve escolhas erradas. Vamos entender. Desde a antiguidade houve escolhas. E também houve escolhas erradas. A Bíblia diz que repercutiram formas terríveis das vidas. Nas nossas vidas, nas vidas daqueles que tiveram escolhas erradas. E isso desde o livro de Gênesis, que a Bíblia vem nos dizer que houve escolha, mas escolhas erradas. Em Gênesis 3, a Eva teve escolhas erradas. Quando Deus decretou o lugar onde eles tivessem que estar, Deus escolheu Adão e Eva. Mas a Eva teve escolha errada quando decidiu ouvir a voz da serpente. A serpente veio e perguntou, manipulou. Não foi diretamente a quem estava a dirigir, a quem estava a guardar o jardim, mas foi na pessoa que fazia parte da pessoa que estava a guardar. O diabo é astuto e perguntou: por que é que vocês não comem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus tinha dado a liberdade para tudo. Deus ordenou que mexessem em tudo, menos na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: quem mexer-se não morrerá. Deus sabia que haveriam de conhecer o bem e o mal. Às vezes é bom estarmos inocentes. E nós queremos às vezes saber muito que nós não vamos ter capacidade de ter o controle, não é verdade? E Deus estava a proteger. E Satanás sabia o que é que está naquele fruto. Era para conhecer o bem e o mal. Porque eles estavam aí tão inocentes. Eles estavam inocentes. Nem sabia que não estavam, que estavam pelados, que estavam nus. Não sabiam. Mas quando a cobra, a serpente veio
e falou para ela, come. Claro que Deus ia dizer que é para vocês não comerem, porque aqui onde está o bem. E ela teve curiosidade. Fala para o teu irmão, a curiosidade nem sempre nos faz bem. Ela teve curiosidade e pegou naquela fruta, comeu. E a Bíblia diz, depois dela pegar naquela fruta, também deu a fruta a quem? Também deu a Adão, ao seu esposo. E quando eles comeram, tudo mudou. É a obediência, fala que a desobediência gera desgraça. Se eles obedecessem, obedecer só não faz mal. O Pai Celestial ordenou. Deus ordenou. Decretou. Se obedecesse, não podiam morrer. E a morte nem sempre é físico. A morte é espírito, igreja. Às vezes nós estamos a andar, mas espiritualmente estamos mortos. Estamos secos. Não estamos a produzir frutos. Já não estamos a gerar fruto. Consequência das nossas escolhas erradas. A Eva teve uma escolha errada de desobedecer a Deus, as Escrituras, a palavra de Deus. Aquela escolha errada trouxe consequências, grandes consequências, que até hoje nós estamos a ser atingidos. Olha, a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus, ela gera a bênção, como ela declarou a Abraão, que tu e a tua descendência. A maldade também gera. A desobediência gera. E muitos de nós estamos a sofrer por causa dos nossos antepassados. A igreja está a entender? Mas nós podemos desligar isso com a obediência. Agora que nós estamos a aprender a palavra de Deus, que nós estamos a conhecer a verdade que liberta, em ter a escolha de Deus, Deus nos escolher e obedecermos. Se Ele nos escolheu, por que a gente não obedece? Foi Deus que escolheu Adão e a Eva para ficar aí naquele lugar. Mas eles, dentro daquele Éden, eles queriam ter a sua escolha. E a escolha deu errado. E isso até agora, na vida, nesse tempo em que nós estamos a andar, nós temos tido muitas escolhas erradas, muitas. Temos padecido por causa das escolhas erradas. Porque o nosso desejo, a nossa vontade, ela atrai mais as escolhas erradas. Aí está a necessidade de oração e jejum. A importância de jejum para mortificar a vontade errada. A igreja está a entender a importância que tem o jejum? Em se sacrificar para matar, é para nós, para matar os desejos errados, a vontade errada. A Bíblia diz no livro de Mateus 17, 21, essa casta de demônio, ela não sai senão o coração e... Sim, essa vontade pecaminosa, essa vontade que parece que nos faz bem, mas depois tem consequência. Aparentemente aos nossos olhos naturais parece que é bom, mas depois da gente comer, a gente sente, ou depois da gente fazer, tem consequência. Para matar isso é com oração e jejum. Como é que eu posso matar esse desejo? Como é que eu posso resistir a esse desejo? Se a palavra de Deus diz, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Eu preciso me revestir. Eu preciso ter alguns elementos para poder quebrar. E esses elementos é oração, é mortificar o que os meus olhos naturais veem. Por isso é que a palavra de Deus no livro de Joel diz, rasgai os corações e não as vestes. Porque tudo que nós fizemos rasgando as vestes, cometemos erro. A igreja está me entender? Estou conseguindo fazer entender mais ou menos? Se eu não conseguir, o Espírito Santo vai conseguir te ajudar, amém? Porque nós temos o Espírito Santo para fazer entender, aleluia, aleluia. Então é muito importante que nós obedecemos a palavra de Deus, para que as nossas escolhas sejam escolhas da permissão de Deus. Então aqui nós vimos que Satanás, na verdade, usou as palavras de Deus distorcido para convencer aquele a quem Deus tinha um propósito.
Satanás não vai andar atrás de quem não tem propósito. Satanás vai andar atrás de alguém que tem propósito. E eu estou falando esta manhã para alguém que tem propósito. Estou, sim, senhora, você tem um propósito. Pelos sinais que você já tem, esses sinais, você sabe que são sinais de Deus. Não é fácil sair das nossas casas para ficar aqui sentado, ter um tempo para adorar a Deus, porque Satanás está sempre a bloquear. Mas tu tens um sinal que fez, esse sinal é que está a irritar Satanás. E ele vai usar todas as armas possíveis para te convencer. Para te convencer em fazer o que ele quer. Então a Eva caiu nesse crédito. A Eva escolheu o crédito de ofertar as instruções do inimigo. E não escolheu a obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz que muitos na Bíblia tiveram escolha, mas escolhas erradas. Não se tortura se tu tens escolhas erradas. Vou te ajudar. Não se tortura. Procura só obedecer a palavra de Deus. Procura entregar os teus desejos, as tuas escolhas em Deus. Esperar que Deus te dê ouvidos espirituais para poder ouvir a resposta da parte de Deus. E para termos ouvidos espirituais, para ouvirmos a voz de Deus, precisamos preparar o nosso corpo. O nosso corpo, ela precisa estar preparado para ter sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Precisamos mortificar a carne. E isso não é com nossos desejos, é com os princípios de Deus. Jejuando, orando, ter vigília na tua casa à noite. Tem problema coletivo e tem problemas pessoais. Aleluia. Tem problemas que você consegue resolver. Tem problema que você precisa de ajuda, a igreja orar a favor de ti. A igreja está a entender? Aleluia. Mortificar a tua carne e fortificar o teu espírito. E para fortificarmos o nosso espírito, é segundo a vontade de Deus, a orientação de Deus, os ensinamentos de Deus. Isso vai fortalecer o nosso espírito. Quando o nosso espírito está forte, a carne se torna submissa ao espírito. Nós comandamos a nossa carne e não fazemos a vontade que a carne está a mandar. A carne só manda de fora para dentro. Jesus precisa de dentro para fora. Ele precisa habitar nos nossos corações. E quando nós não cumprimos este regulamento de Deus, tudo que fazemos é errado. E não só você, não somos só disso, até na Bíblia houve homens por desobediência. A pior coisa que Deus abomina é a desobediência. E ele diz que a obediência se compara com a feitiçaria. Olha o nível da comparação da obediência com uma feitiçaria. Nós sabemos o resultado da feitiçaria, não é verdade? Ter um feiticeiro ao lado, um bruxo ao lado, nós estamos seguros? Não estamos. Estamos bem? Não estamos, porque nós sabemos o que eles fazem. E a Bíblia está a dizer que o desobediente não é como o feiticeiro, é pior que o feiticeiro. Porque o feiticeiro, ele se identifica, porque ele teve a escolha. O feiticeiro tem a escolha errada, mas ele escolheu, ele sabe que escolheu e ele identifica-se diante das pessoas que eu sou assim. Quem quiser de mim, me aceita assim. E tem pessoas que querem, procuram, consultam a casa do feiticeiro, porque tiveram a escolha, a igreja está a entender? O pior mesmo é você camuflar, você pôr capa de cordeiro e você lobo. É pior que o feiticeiro. E isso nos dá escolhas erradas. Por isso é que Deus quer que nós façamos de dentro. Alguém consegue ver o que está dentro de nós? Alguém consegue imaginar? Nós todos aqui estamos a pensar. Até eu que estou a falar também estou a pensar. Mas ninguém consegue ver o que eu estou a pensar. É isso que Deus quer, porque Deus sabe a nossa estrutura, o nosso pensamento. Deus conhece. E quando nós estivermos ligados com Deus, nós sabemos que não é preciso a pastora vigiar, o irmão vigiar, o diácono vigiar, o obreiro vigiar, um irmão me encontrar num sítio e dizer: o irmão me viu. Não, porque você sabe que Deus
você. Aleluia. O irmão só vê aparentemente, mas o irmão não consegue ver lá dentro. Aí a responsabilidade de quem consegue ver dentro. Deus nunca você consegue meter algo para que Ele deixe de te ver. Ele consegue nos ver na igreja, em casa, sei lá onde nós estivermos, Deus consegue nos ver. E nós temos que criar essa estrutura de quem é que nos dá o certo. A escolha certa é aquele que conhece as nossas vidas. Para isso nós temos que ter temor, zelo, obediência, para não cairmos na escolha errada. A escolha errada mata. Não só te mata a ti, prejudicando o teu caminho, mata até as pessoas que estão à volta de ti. Como quando você tem escolha errada, obedece a Deus, você abençoa até as pessoas que estão à volta de ti. Abençoa. Abençoa, eu disse que abençoa. É a mesma coisa, aquilo que está em nós podemos transmitir para as outras pessoas. Então, cuidado de sabermos. E houve pessoas que tiveram escolha errada. Ele fala de Deus, mas está a falar escolha. Vamos lá ver. A Bíblia diz que Caim escolheu fazer uma oferta desagradável. Escolhe ou não escolhe? Escolheu ou não escolheu? Uma oferta desagradável ao Senhor e ainda assassinou o seu irmão. Escolhe ou não escolhe? Escolha. A oferta que nós fizemos é Deus que nos fala faz, ou nós conhecemos a palavra, mas a escolha é de quem? A escolha é nossa. A escolha é... E ele ainda escolheu matar o seu irmão. E quando é que nós também matamos nosso irmão com palavras? Há palavras que matam. Há palavras que alejam. A palavra que faz o irmão sair da igreja porque ele não está se sentindo bem na igreja. Você já pensou um irmão deixar de vir à igreja por causa da tua palavra? Do teu ego? Escolhe ou não escolhe? Escolha errada que está a tirar o irmão da igreja. Porque nós poderíamos ter uma escolha que faz o irmão permanecer, verdade ou mentira? Sim! Há quantos anos Jesus habitou aqui, não está aqui, e nós estamos sempre lhe adorar por causa da escolha que ele teve. E a escolha dele nos ajuda, nos liberta, nos purifica, nos perdoou, nos sarou, nos lavou com seu sangue. A nossa escolha tem que ser perfeita, boa e agradável. Tu fazes a escolha agradável não é pelo que o irmão está a fazer, mas é porque você aprendeu e a tua escolha foi aprovada por quem? Por Deus nosso Senhor, aleluia. O irmão tem que se sentir bem dentro da igreja. Tem que se sentir bem. Caim não fez isso. Só por causa da oferta que o irmão teve, a oferta boa do irmão, matou quem? O seu irmão por causa da escolha certa. Assassinou o seu irmão. Cuidado com a escolha que nós devemos fazer. Nós vimos aqui, a Bíblia ainda diz, Ló escolheu ir para as campinas do Jordão, habitar nas campinas de Sodoma. É a escolha que ele teve. Toda escolha tem consequência. Fala comigo, toda escolha tem um resultado. Bom ou mau? Olha para o teu irmão, então tenha cuidado ao fazer a tua escolha. Nem tudo que parece é. Às vezes nós estamos a fazer uma escolha que não parece ser boa. Às vezes estamos a fazer uma escolha que é pesado, é duro. Por exemplo, nós decidimos esse mês de junho fazer oração e jejum. Mas um jejum de quebrantamento, de choro, de rasgar o coração. Muitos não estão a optar por essa escolha. Até estão a falar todos os dias jejum. Jesus já jejuou. Se o próprio Jesus no livro de Mateus está a dizer que a casca do demônio sai coração e... Escolha ou não escolha? Escolha. A tua escolha está tudo bem. Mas eu devo te dizer que isso colhe as consequências através da palavra de Deus. Através da palavra. O que a palavra está a nos dizer? Esaú escolheu o guisado de lentilha e desprezou a bênção de primogenitura. Gênesis 27. Preguiça. Pediu que o irmão lhe fizesse a comida. Epá, eu depois vou te dar. Quantos de nós somos preguiçosos? Não está a jejuar, mas quero bênção. Na hora da bênção o irmão está a vir aqui, eu sofri.
Quase que eu não comia, quase que eu ia comer, me deu febre durante este tempo de oração e jejum, mas até aqui o Senhor está comigo e tive uma bênção. Você aí está se corroer, mas só você que vai ter bênção. Verdade ou mentira? É por causa da tua escolha. A palavra está muito pesada? Vamos mudar? Vamos continuar? Glória a Deus, aleluia. Então o sacrifício às vezes vale a pena. Esaú, preguiçoso, mais velho, Deus decretou a bênção. Os mais velhos é que devem receber a bênção da parte de Deus para poder coordenar, ajudar, ensinar os seus irmãos. Ele preguiçoso disse no irmão: me faz só um guisado, me faz um guisado, eu depois vou te dar a minha graça. O irmão inteligente, ok, fez e lhe deu o guisado. Falhas, eu vou falar isso, você vai falar escolha errada, amém? Amém? Saul escolheu o guisado de lentilha, despreza a bênção da primogenitura. Gênesis 27. Fala, escolheu errado, ok. 10 espias escolhem desacreditar de Deus e levam toda uma geração a aparecer do deserto. Acã escolhe desobedecer às ordens de Deus e toma uma capa babilônica para uma cunha de ouro. Josué 7. Sansão escolheu ser mais fiel a Dalila do que o seu juiz. Jona, que escolheu desobedecer a Deus, indo para Társia quando deveria ir para Ninívia. Fala mesmo com vida. Podemos ainda lembrar, mesmo que de forma amarga, as perguntas de Pilato em Mateus 27:2. Que faremos então de Jesus chamado Cristo? Quando vemos que o povo escolheu libertar a Barrabás, um assassino cruel, e crucificar Jesus, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. As nossas escolhas têm consequência. Sansão, um homem que Deus lhe escolheu com um propósito. Deus escolheu com um segredo. Mas ele escolheu depositar a confiança a quem? A Dalila. Cuidado com as nossas escolhas. Deus está a falar para nós. Cuidado com as tuas escolhas. Todas as más escolhas ou escolhas erradas têm consequências. E essas consequências são amargas. Um Pilato olhou que Jesus era inocente. Um Pilato pecador que não orava conseguiu identificar Jesus. E olhou para Jesus e viu que é um homem sem pecado. É um homem puro. Ele, como grande homem, nunca viu um homem tal como Jesus. Ele no meio do povo, ele queria que o povo dissesse. E o povo de Jesus disse, libertou Barrabás e mata Jesus. Escolha completamente errada. Nem sempre que falamos de Deus, nem sempre que meditamos, também temos a escolha errada. Temos a escolha certa. Temos que ter isso na mente. Cuidado com as nossas escolhas. Às vezes a soberba nos cobre. O facto de meditarmos, de pregarmos, estarmos aqui a pregar, eu estar aqui a pregar, penso que as minhas escolhas são todas certas. Não, eu tenho que ter em mente que nem as minhas escolhas sempre são certas. Eu preciso consultar a Deus, eu preciso orar a Deus, eu preciso jejuar, eu preciso clamar, eu preciso pedir perdão, eu preciso renunciar para que eu possa ver a escolha de Deus para mim, para que eu seja um homem escolhido por Deus, uma mulher escolhida por Deus, e não nós escolhermos Deus. Aleluia! A igreja está a entender o perigo. Às vezes, olha aquele homem que toda a gente sabia que era mau, mas olhou para Jesus e disse: a quem devo escolher, visto que Jesus é um homem bom, um homem que não pecou, Jesus é um homem puro, mas vocês, maioria, estão a escolher Barrabás. E eles disseram: mata Jesus. Quanto de nós condenamos o nosso próximo irmão por aquilo que a gente vê? E nem tudo que a gente vê é, nem tudo que parece é. Não julgueis para que não sejais.
O único a julgar que verdadeiramente consegue julgar puramente, Deus. 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 Começa a refletir a tua escolha. Em que lugar estás? Quem te escolheu continuará a te escolher. Dê crédito a Ele para te escolher todos os dias. Dê crédito para que Ele possa aprovar as tuas escolhas. Ele diz: pedir, dá-se-vos-ás. Se você estiver a pedir mal, claro que Ele não vai te dar. Ele primeiro vai te exortar. Só se você insistir. E nós estamos sob a direção de Deus. Nós estamos, as escolhas, as consequências do mundo, do continente, dos países, do universo, não é erro de ninguém. São as nossas escolhas erradas e nós não queremos assumir. Dificilmente eu vejo pessoas criticar do que assumir. São as nossas escolhas, o conjunto de escolhas erradas é que está a trazer as consequências. Mas se nós dermos conta, óbvio que tudo vai mudar. Porque vamos nos prostrar a Deus. Vamos clamar a Deus Todo-Poderoso, com gemido inexprimido, com coração puro, verdadeiro, genuíno, sem hipocrisia, sem mentira, sem engano. E Deus do alto ouvirá as nossas súplicas, o nosso perdão, as nossas renúncias, e Ele nos fará alcançar a vitória em nome de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom. E isso está a dizer que não escolhe coisas erradas, mesmo quando estamos na aflição, mesmo quando nós estamos desamparados, mesmo quando não estão nos dar crédito. Nós optamos mais para crédito. Nós optamos mais por o... Nós optamos mais para quê? Aplauso. Nem todos aplauso é aceito por Deus. Às vezes até onde não tem aplauso e Deus está aqui. Deus está a aceitar. Deus está a reconhecer. Deus está a trabalhar. Então nós temos que fazer a vontade da palavra. Nem toda palavra é aplaudido. A igreja entende? Entende ou não entende? Se eu dizer assim, amanhã mesmo você vai ter um carro XXL, o grito vai chegar aonde? Vai chegar. Até eu falo isso. Posso falar? Mas para Deus é mais do que isso. Eu quero vos levar numa dimensão para poder entender as coisas. Eu não estou a dizer que Deus não vai abençoar, que amanhã não pode acontecer, porque Ele revela o profundo e o... Mas vamos permitir que a revelação dEle tem que vir daquilo que é o nosso trabalho e o nosso crédito, a nossa crença, para que verdadeiramente nós possamos receber algo que não seja errado. Vimos aqui homens de Deus que tiveram o quê? Escolhas erradas. Não devemos dar graça. No livro de 2 de Tessalonicenses 2,13, não devemos dar graças a Deus, não, mas devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e a fé da verdade. Nós devemos dar graças em tudo. Alguém está preparado para dar graças a Deus? Amém. Saul não deu graças a Deus. Ele pediu logo a comida. Eu vou te dar o que Deus me deu. Ele escolheu o rápido. O rápido mata. Olha no teu irmão. O rápido nem sempre dá certo. O mediatismo está a matar. Fala para vocês. Alcançar a glória de Deus. Não preciso ser pastora. É a tua fé. Não precisa ser diácono. Mas com a tua fé. Não precisa ser obreiro, mas com tua fé. Fala comigo, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fazer a vontade não precisa título. Precisamos entender que fazer a vontade de Deus não precisa título. Precisa um coração contrito. Nós os pastores seremos mais julgados.
Porque enquanto nós estamos a assinar, nós estamos a apontar o dedo e nós não estamos a apontar a nós. Porque vai chegar o dia em que nós vamos ser verdadeiramente julgados. Nós não vamos entrar no reino do céu por causa do título que nós temos, mas por causa da tarefa que nós estamos a fazer. Qual é o legado que nós estamos a deixar? Qual é o legado que nós estamos a fazer? Estamos a preparar aqui na terra? É aprovado e aceito por Ele ou não? Isso sim, isso vai contar para uma salvação. Por isso é que aqui no livro de 2 Tessalonicenses 12:13 está dizendo: em tudo dei a graças a Deus, mesmo quando está difícil a tua missão, dei a graças a Deus. Nem sempre o teu trabalho é bem visto, dei a graça. Nem sempre a tua opinião é bem visto, dei a graça. Você só está fazendo a tua missão se aceitou, graças a Deus. Não aceitou, graças a Deus. Porque no final haverá justiça. E essa justiça é que nos levará para a salvação. A salvação que é de graça, mas nós temos que saber conquistar, povo de Deus. Será que nesta fase em que nós estamos conseguindo? Satanás trouxe muita contaminação, inverte as conversas para desviar-nos da presença de Deus. Ele usa todas as armas. Nós ouvimos uma palavra, mas saímos fora, encontramos várias palavras, vamos nas redes sociais, várias palavras, estamos em conflito. A nossa mente está em conflito. A nossa mente está numa luta. Mas a Bíblia nos ensina: resiste, ouve a palavra, mesmo dentro da dificuldade, aplica a palavra. Quem corre muito tropeça. Confia em Deus, deixa Deus te encontrar na tua casa. Não muda de casa para ir procurar Deus, deixa Deus te encontrar em sua. Aleluia, alguém está a entender? Isso é a tua fé. Deixa a tua fé te guiar. Não deixa que alguém venha roubar a tua fé. Não deixa. Porque isso é escolha errada. Escolha errada. Não nos escolheu em virtude do nosso passado. Presta atenção. Não se corroe. Não se tortura. Deus escolhe da forma dele, do jeito dele. Ele não vai te escolher por causa do teu passado. O teu passado passou. As coisas do passado passaram. Mas assim, ainda assim Ele te escolheu para um propósito novo. Ele te escolheu para um objetivo. Então não se tortura e saiba que Ele não te escolheu por causa do teu passado. Ele está dizendo a palavra dele: apesar do teu passado de mentira, engano, Deus escolheu a Jacó para ser o pai das 12 tribos. Jacó era mentiroso, muito mentiroso, mas quando Deus lhe escolheu, Deus lhe transformou. Aleluia. Você que é mentiroso, crê: se Deus me escolheu, também vai me transformar. Fala isso dentro de ti em nome de Jesus. Deus não te escolhe por causa dos teus erros. Deus te escolhe para corrigir os teus erros. Deus te escolhe para te transformar. Um mentiroso passou a ser pai das nações, pai das tribos. Mentiroso. E a Bíblia diz que o mentiroso não é do reino dos céus, mas Deus escolheu ele e Deus lhe transformou. Quando Deus te escolhe, Ele não vê o passado, Ele começa a trabalhar em ti a partir do agora, do momento que Ele te escolheu. Ele começa a te transformar. Então não vive o passado, não olhe para trás, não busque as coisas do passado, espera coisas novas daquele que está a te escolher, espera receber coisas daquele que está a colocar em ti. Aleluia. Ele mudou a vida de Jacó, também vai mudar a tua vida. Apesar do passado de Moisés, Deus também lhe escolheu. Deus escolheu Moisés. Moisés também tinha um passado, mas Deus lhe escolheu. Apesar do passado da prostituta, Deus escolheu a Raab para dar livramento aos espias de Jericó, e ele entra na genealogia de Messias. Aleluia. Olha, quando Deus nos escolhe, tudo muda. Quando Deus nos escolhe, tudo se transforma. Uma prostituta para levar um título de trazer mudança e transformação. Alguém pode entender as coisas de Deus?
De prostituta para uma pessoa que escolheu, que guardou os espias, livrou, e o nome dele passou a ser da família. Ele passou a ser da família do Messias, porque ele foi escolhido por Deus. Não importa se você nasceu no meio dos bruxos, no meio dos feiticeiros, no meio dos que te querem, não importa se você trabalha num lugar, numa empresa onde todos não te suportam, mas Deus te escolheu para mudar a tua história naquele lugar. Deus te escolheu para marcar a diferença naquele lugar. Deus te escolheu para marcar a diferença naquela empresa. Alguém está entendendo? Fala comigo, Deus me escolheu. Fala comigo, Deus me escolheu. Fala comigo, foi Ele que me escolheu e não fui eu que lhe escolhi. Ele me escolheu para um propósito, independente do meu passado, mas Ele me escolheu e mudou a minha história. Ele mudou a minha história, mudou a minha situação. A partir de hoje, não mais eu, mas Ele em mim. Oh, aleluia. Olha as coisas de Deus. Deus escolhe a Ruth, moabita, para atravessar dela, para através dela nascesse Obed, que deu origem à linhagem de David e de Messias. Deus escolheu uma viúva para mudar a história, e a sua história ficar aonde? Na Bíblia. Deus escolheu uma mulher para gerar um filho, que deste filho podia nascer a tribo de Messias, família do Messias. Deus está a te escolher no lugar do choro. Deus vai dar a dupla honra. No lugar da vergonha, Deus vai te dar a dupla honra. No lugar da doença, Deus vai restaurar a tua saúde. No lugar da humilhação, Deus vai te exaltar. Esta é a palavra de Deus nesta manhã, para aquele que se sente desesperado e dizer que tudo acabou na minha vida, que tudo desmoronou. Deus está a dizer que não desmoronou, porque Ele te chamou e ainda não começou a trabalhar o propósito que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Ainda não começou a trabalhar. Você ainda não viu. Espera a escolha de Deus. Permanece esperando pela escolha de Deus. O choro pode vir, vai passar. A humilhação vai passar. O desprezo vai passar, o cansaço vai passar, mas não esqueça que Deus te escolheu. Deus te escolheu porque Ele quer fazer-te de um canal, de um instrumento. Através de ti, quero mudar a história da sua família. Através de ti, quero mudar a história da sua casa. Através da Ruth, Deus mudou a história da sua família. Aleluia. Através da Rebeca, Deus mudou. Da Ruth, Deus mudou. Deus vai mudar a tua história. Alguém está entendendo? Diz: Deus vai mudar a minha história. Fala comigo: Deus já está a mudar a minha história. Isso tudo é para te encorajar nesse tempo em que nós estamos jejuando. É para você saber que Deus é Deus, nunca falha. Não nos